Olá pessoal, que bom, estamos juntos aqui novamente no grupo de amigos online. Graças a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, pela tua conexão, nos acompanhando nesse estudo, neste módulo, quando nós estamos falando sobre a fé. O justo, por sua fé, viverá. E nós estamos pegando exemplos de Abraão, para situar alguns princípios espirituais aqui para nós. Deus te abençoe, esteja atento àquilo que nós vamos estar falando. Hoje nós vamos ver o estudo número 6, navegar sem mapa, navegar sem GPS, falando na linguagem de hoje. É ruim, né? Porque qual a direção? Para onde que eu estou indo, qual é a coordenada, qual é a trajetória, a rota que eu vou seguir. Hoje nós já estamos acostumados com esse tipo de coisa, principalmente pelos aplicativos que a gente tem nos carros, ok? Mas aqui, navegar tem um sentido espiritual. Então vamos lá. Todas as verdades reveladas de Deus estão cobertas até que sejam desvendadas por meio da nossa obediência de fé, ou seja, colocando em prática. Aí você vai recebendo a iluminação, a revelação daquele princípio, quando você se dispõe a obedecer. Porque senão nós caímos naquilo que a gente falou, de assentimento mental. Eu tenho informações sobre a Bíblia, mas eu não pratico, eu não coloco em prática. Então eu também não sei até onde que vai a implicação daquela promessa. A gente descobre praticando. É simples assim e foi dessa maneira que Deus estabeleceu. Lá em Gênesis capítulo 13, a gente estava falando disso na outra semana, a questão da divisão ali do grupo de Ló e do grupo de Abrão. Então vamos lá, no Gênesis 13, versículos 10, 12, 11 e 13. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, porque era um vale, era um vale fértil. Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma, que era uma cidade que já existia lá, e se estabeleceu entre as cidades da planície, porque na verdade era um conjunto de 5 cidades. Sodoma e Gomorra eram 2 delas. Aí a Bíblia relata, deixa claro um registro. O povo dessa região, para onde Ló se dirigiu, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Ponto. Chegou o momento de Ló tomar uma decisão na vida, porque andar de carona é complicado. E ele escolhe mal. Ele vai por vista, ele olha e vê as coisas naturais e ele fala, é por aqui que eu vou, por aqui é mais fácil, por aqui vai ser uma beleza. Uma escolha carnal. Em nenhum momento Ló buscou a face de Deus para perguntar a ele o que ele queria da vida dele. Esse é o problema do caronista. Ele não tem intimidade com Deus, ele não conhece Deus, andando com Deus. Ele vai de carona, então ele anda na bênção do outro. Quando chega o momento, e isso é um divisor de águas, aí o negócio pega para o lado de quem é caronista, de quem é carnal. Porque o que ele tem? Ele tem apenas aquilo que ele vê, aquilo que é natural. E nem sempre o que a gente vê é bênção. Pode ter aparência de uma bênção, mas nem sempre é.
porque o diabo também engana. Ele coloca algo que te atrai e depois, lá na frente, tem uma armadilha. E se nós não dependermos de Deus, que tudo sabe, que tudo vê, que vê mais longe, que vê inclusive as consequências, se nós não buscarmos a face do Todo-Poderoso, a gente vai ficar numa situação muito ruim, nós vamos ficar expostos a todo tipo de batalha espiritual. Foi isso que aconteceu. Mas uma decisão precipitada, andando por vista, essa ansiedade, esse desespero por soluções de curto prazo, imediatistas, acabam dando errado. Essa que é a questão. Mas o problema vem da falta de uma intimidade de Ló com Deus. Ele nunca orou, ele nunca buscou a face de Deus. Enquanto Abrão estava seguindo, ele estava seguindo a bênção. Mas chega uma hora que você vai ter que andar sozinho com as suas próprias pernas. E é nessa hora que faz toda a diferença a nossa intimidade ou não com Deus e com a sua palavra. Ló, andando por vista, ele foi ganancioso. Em nenhum momento ele pensou em Abrão, seu tio, que ele seguiu de carona. Então, se ele fosse pelo menos uma pessoa sensata, ele falou assim, eu devo favor para o meu tio, né? Porque eu vim com ele, ele me permitiu, até então ele tem cuidado bem de mim, e a minha vida tem prosperado andando com ele. E ele também não reparou na performance de Abrão, que era um homem que já estava andando com Deus, andando por fé. Ele não levou nada disso em consideração. Ele simplesmente olhou e falou assim, é aqui mesmo para onde eu vou. Ganancioso, escolheu o melhor lugar, nem pensou no seu tio e naqueles que estavam com Abrão. Então, por aí você vai vendo a motivação do coração. É um caronista, mas é uma pessoa egoísta. Não é agradecido, não tem bom senso. São pessoas superficiais que, por qualquer coisa, acabam se tornando infiéis. Porque fidelidade é uma coisa que tem que estar enraizada. E uma coisa para estar enraizada na nossa vida é uma coisa que é provada, é experimental. Ok? A carona é algo muito superficial que não cria raízes. Por isso que esse negócio de muleta, esse negócio de carona, essa coisa de ficar debaixo do guarda-chuva de outro, isso não funciona por muito tempo. No começo, até que vai, depois vai chegar uma hora que vai pegar. E você vai ter que aprender a andar sozinho com Deus. Porque, na verdade, o Espírito Santo testifica com o meu espírito a direção que Deus tem para a minha vida. Agora, se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo, que direção que eu vou seguir? Eu vou pedir opinião para as pessoas? Cada um tem uma. Qual delas que eu vou seguir? Ou eu vou seguir meus próprios pensamentos, minhas emoções, ou aquilo que eu estou vendo, as circunstâncias que estão diante de mim? Tudo isso é perecível, tudo isso é volátil. Não dá para confiar. Eu tenho que aprender a confiar em Deus, porque Ele é fiel, Ele é poderoso para mudar uma situação que nem sempre é confortável para mim, mas Ele tem poder para transformar aquilo numa bênção. Mas uma coisa que aparentemente parece boa, e se vira uma coisa ruim, quem é que vai me socorrer? É simples assim, a gente entender essas questões.
Ok? E aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 5 e 6, diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, ou que confia nele mesmo. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração de Deus, do Senhor. Confia nele mesmo, ou confia nos outros, ou confia em circunstâncias, em coisas naturais. Tem alguns que ainda lê horóscopo, ainda vai atrás de outras coisas piores. Maldito é o que a palavra de Deus diz. Você vira as costas para Deus e vai atrás de outras coisas. Não é? Isso é pecado. Porque será como o arbusto solitário no deserto. Arbusto solitário no deserto. Está sozinho no meio da crise. Virou as costas para Deus, está sozinho. E a crise chega. E não verá quando vier o bem, ou seja, ele nem sabe como, porque ele não tem intimidade com Deus, ele não anda com Deus, ele não sabe que Deus é a fonte de toda a bênção, ele não sabe nem como buscar a Deus, se tornou indiferente e seguiu o seu próprio caminho. Aí a Bíblia diz, através do profeta, antes morará nos lugares secos do deserto. A aridez é do diabo, é maldição. Na terra salgada e inabitável, ou seja, não vai virar nada. Nós temos que ter sensibilidade para perceber o perigo dessa independência da carne. A carne nunca trará segurança, estabilidade para a minha vida. Segurança, estabilidade e êxito vem de Deus, vem da minha obediência a Deus, vem de andar, de caminhar com Deus. Ok? E normalmente quando você fica sozinho no deserto, até os amigos desaparecem. E você fica sozinho. Se você tiver um coração humilde, você vai se arrepender, vai se aquebrantar diante de Deus, e quem sabe a mão de Deus vem, intervém e mude aquela situação. Mas se você for arrogante, você vai se tornar num murmurador e num rebelde. Vai piorar ainda mais a situação. Então, nós temos que aprender a andar pela direção do Espírito Santo na nossa vida, olhando para a palavra, porque o Espírito Santo, primariamente, trabalha com o material da palavra de Deus. Essa é a maneira que Deus estabeleceu e a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. Reflexão: como você vê o mundo? Qual a visão que você tem dele? Sua perspectiva está presa num plano horizontal, natural, carnal, ou você olha para o céu e busca a face do Todo-Poderoso? Qual tem sido a sua atitude diante da vida? Você tem humildade para buscar a Deus, mesmo quando fez escolhas erradas? Você tem paciência para esperar Deus trabalhar aquela circunstância que você mesmo criou e o diabo se aproveitou? Está vendo como é que são as coisas? Agora Deus precisa de um tempo para trabalhar. Mas como que Deus vai trabalhar na tua vida quando você está numa crise, se você é rebelde, se você não se humilha diante do Todo-Poderoso? Aí você praticamente impede Deus de agir. E a crise só aumenta. Está na hora de virar a página, né? E uma mudança de postura na nossa vida. Aqui em Salmos 32, 8, diz: o Senhor diz, eu o guiarei
pelo melhor caminho, não é por um caminho qualquer, não, é pelo melhor, não é por aquele caminho que vai dar, não, é o melhor. Deus tem o melhor para nós, não é o mais ou menos, não, é o melhor. É isso que a Bíblia diz, é nisso que eu acredito. O melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Você quer uma promessa melhor do que essa? E por que ser independente? Por que andar por vista e não por fé? Fé significa eu creio no que o versículo está falando. Salmos 32, 8 diz que o Senhor tem o melhor caminho para mim, que o Senhor tem conselhos, tem direção para a minha vida e o Senhor cuida de mim. Eu creio nisso e eu lanço toda a minha confiança sobre Deus, sobre a sua fidelidade e o seu poder. Isso é andar por fé, andar por dependência da graça. Ok? E terminando aqui, para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje, ali no livro de Romanos, capítulo 8, 14 e 16. Pois todos, está falando para a igreja, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas quem não é guiado pelo Espírito de Deus é filho de quem? Né? Porque o Espírito nos foi dado através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e agora Ele habita em mim, e agora Ele traz direção na minha vida. É Ele que traz direção na minha vida. E eu tenho que ser humilde para receber a direção que vem do Espírito Santo, para obedecer, senão a minha obediência vai ser parcial, vai ser do jeito que eu quero, aí vai começar a criar confusão. Eu não vou entender o que o Espírito Santo está falando comigo. O próprio Espírito de Deus testifica com o meu espírito recriado que eu sou filho de Deus e que tenho direito legal da direção que vem do céu. É uma conquista de Jesus Cristo para nós. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas eu tenho tomado posse disso? Ou eu fico dependendo de terceiros? Ou eu fico dependendo de carona? Ou eu fico dependendo de muleta? Porque é mais fácil terceirizar do que aprender a andar com Deus. Mas está errado. O caminho certo, o caminho correto, o caminho da vitória é aprender a andar com Deus, ouvindo a sua voz a cada instante. Essa é a situação normal na vida do crente. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, eu estou ouvindo e pronto para obedecer. E eu estou pronto para te obedecer, mesmo quando isso não for uma situação confortável para mim. Isso é fé, isso é dependência. Ok? Glória a Deus. Obrigado aí pela tua fidelidade nos acompanhando até aqui. Medite nessas coisas. E se precisar virar a página, vira a página. Não fique esperando mais. Vire a página e entre por um caminho winner, um caminho de vitória, andando com Deus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, colocando em prática tudo isso, e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.